Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula e hoje falaremos um pouquinho sobre geometria, um dos assuntos mais tradicionais, um elemento que tem uma importância muito grande dentro da geometria, e hoje nós falaremos sobre triângulos. Os triângulos são polígonos que possuem, como o nome diz, 3 ângulos. E possuindo 3 ângulos, automaticamente acabam formando 3 lados. Então, um triângulo é uma figura que possui 3 lados e também 3 ângulos. E nós vamos começar classificando os nossos triângulos. Então, classificação de um triângulo nós podemos dividir em 2 categorias. Primeiro, se nós formos analisar os lados do nosso triângulo, nós podemos ter 3 tipos de triângulos. Nós podemos ter o triângulo chamado de escaleno, se ele possuir os 3 lados com medidas diferentes. Podemos ter o triângulo isósceles, se nós tivermos 2 lados com medidas iguais e um lado com medida diferente. E chamamos de triângulo equilátero o triângulo que tem os 3 lados iguais. Então, classificação com relação aos lados, temos escaleno, isósceles e equilátero. Bom, mas nós também podemos classificar os nossos triângulos com relação aos seus ângulos. E também nós temos 3 tipos de classificações. Nós temos os triângulos chamados de acutângulos, se todos os seus ângulos internos forem agudos, 3 ângulos agudos. Temos o triângulo retângulo, um triângulo famosíssimo, tradicionalíssimo, que é o triângulo que possui um de seus ângulos com um ângulo reto, ângulo de 90 graus, sendo que os 2 demais são ângulos obrigatoriamente agudos. E temos o nosso terceiro triângulo, que é o triângulo obtusângulo, que possui um ângulo obtuso. E atenção, ângulo obtuso é um ângulo que é maior que 90, porém menor que 180. Muita gente acha que ângulo obtuso é um ângulo somente maior do que 90 graus. Ele tem um limite inferior e superior. Ângulos obtusos maior que 90, menor que 180. Então, se dentro do seu triângulo tiver um ângulo com essa característica, então nós temos um triângulo obtusângulo, onde um dos ângulos é obtuso e os 2 demais são agudos. Certo? Muito bem. Bom, seguindo, agora nós já vimos como classificar um triângulo, só que muito cuidado que nem sempre 3 medidas determinam um triângulo. 3 medidas quaisquer só vão delimitar um triângulo a partir do momento que essas 3 medidas atendem ao que nós chamamos de condição de existência de um triângulo. Certo? E nós vamos ver como é que isso funciona. Bom, a princípio nós vamos usar a ideia de que a menor distância que existe entre 2 pontos é uma reta. Certo? A menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então acompanhe comigo aqui a nossa explicação. Imagine que eu tenha 2 cidades A e B representadas por 2 pontos. E que a distância entre essas cidades é de x unidades de medida. Então, a distância em linha reta entre as cidades A e B, x unidades. Mas suponha que eu queira fazer um desvio, por menor que ele seja, não importa o tamanho desse desvio, onde, saindo da cidade A, eu faço um desvio até uma cidade C, para que depois eu vá até o meu destino final, que é a cidade B. Se eu chamar a distância de A até C de Y e a distância de C até B de Z, nós já sabemos que qualquer que seja o desvio que eu faça, a distância vai se tornar maior do que a distância original em linha reta entre 2 cidades. Isso quer dizer que a distância y
mais a distância z se torna maior do que se eu for em linha reta direto de A até B, simbolizado por x. Então nós podemos afirmar que x é menor do que y mais e, certo? Vamos mudar agora o nosso referencial. Suponha que eu queira ir em linha reta da cidade A até a cidade C, simbolizado pela distância y. Nós sabemos que essa distância em linha reta, ela é menor do que qualquer outra distância, qualquer outro desvio que eu tomar. Então, a distância y em linha reta se torna menor do que a distância x mais e, que é o desvio que eu tomei da cidade A até a cidade C. Se eu for direto da cidade B até a cidade C, simbolizado por z, essa distância em linha reta é menor do que qualquer outra distância entre essas mesmas duas cidades, entre esses mesmos dois pontos. Isso quer dizer que a distância z tem que ser obrigatoriamente menor que a soma x mais y. Isso forma para mim três desigualdades. Essas desigualdades é que são chamadas de condição de existência de um triângulo, onde afirma que um lado qualquer de um triângulo tem que ser obrigatoriamente menor que a soma dos outros dois lados. Qualquer lado de um triângulo tem que ser obrigatoriamente menor que a soma dos outros dois lados. Cuidado, não pode nem ser igual, tem que ser obrigatoriamente menor que a soma dos outros dois lados. Bom, prosseguindo, agora nós vamos para as leis angulares dos triângulos. Nós todos sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Vamos ver por quê. Suponha que eu tenho um triângulo ABC e os meus três ângulos sejam dados por x, y e z. Certo? Então o que nós faremos? A partir de qualquer um dos vértices do triângulo, e eu vou escolher o meu vértice superior para facilitar a demonstração. Então, a partir de qualquer um dos vértices, nós vamos traçar uma reta paralela ao lado oposto a esse vértice. Então, a partir daquele vértice superior, nós vamos traçar uma reta paralela ao lado oposto a esse vértice. E através do conceito de retas paralelas cortadas por transversal, nós vemos que o nosso ângulo y, localizado no triângulo, ele é igual ao ângulo y das retas paralelas, utilizando o conceito de ângulos alternos internos, que são iguais. E da mesma maneira, o ângulo z, ângulo interno do triângulo, ele é igual ao ângulo z superior, também pelo motivo ângulos alternos internos. E observe que nós temos que os nossos três ângulos x, y e z, que eram ângulos internos do nosso triângulo, acabam se tornando ângulos que formam meia volta em torno de uma reta. E um ângulo de meia volta é um ângulo com medida 180 graus. Então, por essa razão, a soma dos três ângulos internos de um triângulo, x mais y mais z, é igual a 180 graus. Certo? Bom, e por fim, nós vamos ver agora um teorema importante quando se trata de leis angulares, que é o teorema do ângulo externo. Só que para a gente começar, antes de falar do teorema do ângulo externo, nós precisamos definir o que é um ângulo externo. Muita gente ouve ângulo externo, externo está do lado de fora. Não necessariamente, não é isso apenas. Um ângulo, para ser externo a qualquer polígono, isso não é exclusividade dos triângulos, um ângulo, para ser considerado externo, ele tem sim que estar fora do seu polígono, mas ele tem que ser formado por um dos lados do polígono e pelo prolongamento de um outro lado. Ângulo externo é formado por um lado do polígono e um prolongamento de um outro lado. E para que você identifique bem quando um ângulo é ou não externo de um polígono, existe uma forma muito simples de você verificar isso. Basta que você verifique se aquele ângulo que está fora do seu polígono
se ele forma 180 graus com um ângulo interno que está adjacente a ele, ao lado dele, próximo a ele. Se o ângulo que está do lado de fora e o ângulo que está adjacente a ele, dentro do triângulo, formarem 180 graus, então esse ângulo lá de fora é considerado um ângulo externo. Certo? Então, acompanhe a nossa figura. Nós temos o nosso triângulo, os seus 3 ângulos internos e os seus respectivos ângulos externos. Perfeito? Então, o teorema do ângulo externo nos afirma que o valor de qualquer um dos ângulos externos ele é igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele. Então vamos finalizar com um exemplo? Bom, vamos observar a figura. Nós vamos começar com o que o texto diz, que nesse triângulo ABC, o segmento AM, a reta AM, é uma bissetriz. E o conceito de bissetriz é uma reta que, partindo de um vértice, divide o ângulo em 2 partes iguais. Então quer dizer que, se AM é uma bissetriz, o meu ângulo A ficou dividido em 2 partes iguais, sendo que uma delas foi dada por 30 graus. Isso quer dizer então que a outra parte tem que ser também igual a 30 graus, fazendo com que o ângulo do nosso vértice A seja ele todo igual a 60 graus. Então, com isso, temos o nosso triângulo ABC com ângulo 60 graus, ângulo Y e um ângulo X, onde esse ângulo está fora do triângulo. E só por estar fora do triângulo ele é externo? Nem sempre. Lembre-se que para verificar se o ângulo é externo, eu preciso verificar se esse ângulo que está fora do meu polígono, fora do meu triângulo, se ele forma 180 graus com o ângulo que está dentro do triângulo adjacente a ele. Então, observe que nessa figura, o nosso ângulozinho X externo ao nosso triângulo, ele forma 180 graus com o ângulo interno do triângulo adjacente a ele. Então, isso caracteriza para mim um ângulo externo. E se x então é um ângulo externo, pelo teorema do ângulo externo, nós podemos afirmar que o valor do ângulo externo x é igual à soma dos outros 2 ângulos internos não adjacentes. Então quer dizer que o nosso ângulo x ele é igual à soma do ângulo interno y mais o ângulo interno 60 graus, que eu estou falando do ângulo interno A total. Então x é igual a y mais 60. Teorema do ângulo externo. Então, manipulando essas variáveis, podemos afirmar que x menos y é igual a 60 graus. E é exatamente o que está sendo perguntado na questão. Determinar o valor de x menos y. Então, pelo teorema do ângulo externo, x menos y é igual a 60 graus. Beleza? Gente, espero que você tenha gostado da aula de hoje, tenha entendido. Se não entendeu, volta o seu vídeo, assista aí, reveja os nossos conceitos. E não se esqueça que aqui você sempre aprende um pouquinho mais de matemática. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e se inscreva também no nosso canal. Valeu, até a próxima!